Boa tarde. Para nós é uma satisfação. De fato, não há uma perspectiva de dar aula, nem de fazer palestra, ela falou muito bem, mas no sentido de nós compartilharmos a nossa vida, a nossa percepção, as nossas experiências. O Espiritismo, até onde nós conhecemos, a ideia dele é de convergência. Quem for ler livros como o Livro dos Espíritos, o próprio Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, que é a parte mais científica, né, do codificador Allan Kardec, e chegando na parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber o caráter plural do Espiritismo. E quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente percebe que se fala do tríplice aspecto, que é uma filosofia, filos, amigo, sofia, do saber, é uma ciência, ou seja, tem um caráter experimental e tem um objeto de estudo. Aqui o objeto de estudo é exatamente a comunicação, a existência de espíritos, não como algo sobrenatural, mas como algo natural. O Kardec se esforça muito nisso, de ser claro e de não tratar de coisas sobrenaturais. Ele diz que é natural, ele diz que o Criador, lá na própria Gênese, que criou as leis, não iria contra as suas próprias leis. E é interessante, na Convergência, como aquele livro O Herói de Mil Faces, né, a ideia de estudar todas as religiões numa convergência, do Joseph Campbell, ele fala isso, que a gente vai encontrar similitude em várias épocas, em vários tempos, para darem as mesmas coisas, as mesmas mensagens ditas por heróis diferentes, por personagens diferentes, por mitos diferentes. E o Espiritismo traz essa convergência a nível de ciência para demonstrar, até porque chegou um tempo que havia instituições e que diziam que esses saberes antigos não poderiam ser revelados a todas as pessoas. Então, eram instituições esotéricas, com S, no sentido de que as revelações universais só seriam para os eleitos. Eles tinham um cuidado, não era elitismo, eles tinham um cuidado interessante, porque o próprio Platão falava que a pior coisa que pode haver é dar um conhecimento muito profundo nas mãos de quem não tem maturidade para ter esse conhecimento. Por quê? Porque ele vai servir para destruir ao invés de construir. Então, daí a própria Sociedade Teosófica e várias outras, eles tinham conhecimentos que só eram revelados para os iniciados. O problema é que a humanidade vai avançando dentro da lei de progresso. E aí chegou o momento em que, no próprio Evangelho de João, Jesus fala que não vai abandonar os apóstolos e que ele vai mandar um consolador. E não vai ser em um nome de uma pessoa só, vários comunicarão. Vários poderão fazer isso. E aí esse consolador, para nós, né, dentro da compreensão que está lá no próprio Livro dos Espíritos, é o Espiritismo. Por quê? Porque as pessoas chegariam a um nível de maturidade em que elas não precisariam ter um guru, um líder, um mestre, mas que as pessoas poderiam se autoconhecer e usarem do seu livre-arbítrio para tocarem as suas próprias vidas. Mas como é que elas iam fazer isso? Elas precisavam de esclarecimentos sobre a totalidade da existência, sobre a totalidade do universo. E essa comunicação veio por meio de espíritos. E o Kardec, dentro dessa lógica dele, ele começa a estudar, todo o estudo do Allan Kardec sobre o espiritismo só levou 14 anos, do dia que ele conheceu a primeira mesa girante, batendo e tal, ao dia em que o Allan Kardec desencarnou. Uma produção muito grande, um trabalho muito grande, vai inclusive sair um filme aí baseado na obra do Souto Maior, que ela é muito boa, mas para quem tem interesse em Allan Kardec, a gente tem que avançar, porque a gente percebe que a obra fala mais do espiritismo, da construção, da codificação espírita, do que da vida do Hipólito Denizarte Rivaio. Então, é imperdível, mas a gente sente uma carência de conhecer um pouco mais sobre o Kardec. E há falta de estudo a nível de Brasil. Então, o Espiritismo, nessa primeira lógica, né, de ser amigo da sabedoria, filosofia, ser científico, trabalhar com a natureza, com fenômenos da natureza, com leis da natureza,
que têm que ser questionadas, pensadas, refletidas, sopesadas. Aí é o caráter científico. Tanto que a batalha do Kardec é para mostrar que não é sobrenatural um espírito se comunicar, que não é sobrenatural a pessoa continuar, que não é sobrenatural as coisas evoluírem e se transformarem a nível de matéria numa coisa chamada reencarnação, mas que carece que o espírito, dentro da lei de progresso, ele passe por um fenômeno que lá nos herméticos, no Caibalion, né, 2.700 anos, a 3.500 anos antes de Cristo, eles falavam da transmutação. E a transmutação é a transformação na essência do espírito. A diferença de transformar, olha, a reencarnação, é só mudar uma forma para outra, transitar de uma forma para outra. E transmutar é eu mudar de elemento, eu mudar a minha essência. Então, a doutrina espírita, no aspecto científico, ela vem trazer verdades que são reveladas pelos espíritos, e o Kardec usava um critério muito forte na Sociedade Espírita Parisiense, principalmente a partir de 1855, que o Livro dos Espíritos sai em 1857, e ele começa a montar, estudar, questionar, receber comunicações e parte de parâmetros científicos. Era o momento do realismo no mundo, foi assim que nasceu o realismo, né, com o livro Madame Bovary do Gustave Flaubert lá na França, e nasceu o Espiritismo em 1857 com o Livro dos Espíritos, mesma data. Estavam surgindo as primeiras ciências, por isso que o Espiritismo teve esse espaço de ciência. Então, é o segundo aspecto do Espiritismo. Para que essa lógica científica? Porque era o que o Ocidente pensava. Ele não é excludente. O próprio livro A Gênese e o próprio livro O Céu e o Inferno e o próprio livro dos Espíritos, a gente teve a oportunidade de fazer um reestudo agora no começo desse ano, a gente está terminando agora, seguindo para a tradução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque a gente quis fazer uma releitura, todos os traduzidos por Herculano Pires. Por quê? Porque esse foi um espírita brasileiro que fez um estudo muito forte, fez filosofia, fez as traduções, e teve vários questionamentos que hoje não convém aqui, não dá tempo para a gente abordar. Então, mas a gente vê que houve a seriedade científica do Herculano para traduzir as obras. Então eu tenho muito cuidado, que a gente fica lendo livro de todas as traduções, não, eu vou fazer um reestudo só do que foi traduzido por Herculano Pires dentro da codificação, porque ele traduziu a codificação toda. Então, a gente vem e ele diz, olha, não dá para chegar aqui e começar a alterar, porque o espírito A, B ou C disse alguma coisa, porque dentro da naturalidade, os próprios espíritos têm espírito com uma evolução maior e espírito com uma evolução menor. A própria classificação deles lá no Livro dos Espíritos seria para a gente entender que há os espíritos imperfeitos, que somos nós, que é um espírito imperfeito. É aquele que recebe todas as orientações para o bem, mas ele tende para a matéria. E vem os bons e os puros. Numa primeira reflexão. Então não dá. O Kardec pensava muito isso, para olhar, escutar uma mensagem de um espírito e já dizer que é verdade, porque isso aí é o quê? Não é fé raciocinada, não é maturidade. Então tem-se que buscar partindo de parâmetros. Daí o segundo aspecto, o científico. E aí vem o terceiro aspecto, que é o mais questionado. Eu já vi, inclusive, dentro da federação, em cursos que a época eu comecei a fazer, eu ficava olhando, porque eu ia olhar a codificação e não tinha. Eu estava lá num evento e uma pessoa disse assim, olha, aqui no livro diz que é para ser vegetariano. E eu olhei, pesquisei, fui para cima, fui para baixo e ainda não encontrei. Agora, mas você acha que ser vegetariano é bom? Aí é a fé raciocinada. Os que têm religiões que tratam sobre vegetarianismo, eles aprofundam a questão do primeiro, da lógica do mandamento, de dizer não matarás. Por quê? Porque não se come nada que seja vivo. Ponto. Então, se é para tirar a vida de algo para que eu coma, e eles não veem diferença da vida de um homem para a vida de um verme. Ponto. Por isso que eles não consomem nada que tenha a ver com matar um ser vivo. Não come nada de animal.
mas dizer que eu encontrei isso lá dentro da doutrina, ainda não. Mas são reflexões. Também o Kardec é muito seguro ao dizer que ali não é o definitivo. Ali era o que a gente podia aprender em fins do século XIX. E diz que a busca dele, assim como o livro lá do grande estudioso de literatura e das religiões, que era o Joseph Campbell, que foi o que o George Lucas leu para fazer o Star Wars, aquela série, né, de filmes do Guerra nas Estrelas, que tem a força, tem o Sith, né, tem o lado bom da força, o lado negro da força. Interessantíssimo, né? Acho que eu recomendo mais do que os filmes, é o penúltimo capítulo dos desenhos, que aí você vai entender essa questão espiritual lá quando o mestre Yoda vai aprofundar os conhecimentos. E ele era um mestre que tinha 800 anos que dava aula em formação de padawans para Jedi. E ele se encabula quando ele percebe que, por mais que todos os estudos Jedi dissessem para ele que quando a pessoa morria, o espírito se misturava e perdia a individualidade, um dos Jedi voltou para falar com ele, que era o Qui-Gon. Qui-Gon Jinn. E ele diz, não pode. O que é interessante, porque ele está praticando uma fé raciocinada. Por mais que ele desse aula há 800 anos, que ele já tivesse pego orientações de outros livros, de outras histórias, ele não negou a sua própria experiência. E mais do que a experiência dele, ele não negou a sua natureza como um ser pensante que tem livre arbítrio. E aí é que vem o terceiro aspecto da doutrina espírita, que é a religião. Porque o espiritismo tem a tendência, fala isso inclusive na Gênese, um dia acabará a divergência entre as religiões. E para isso terá uma que pegará e será uma religião de convergência. E essa religião é o espiritismo. Pense, ele não diz com todas as letras. Ele diz que haverá uma. O espiritismo está no caminho. Mas por que o Kardec não diria com todas as letras que seria o espiritismo? Ao menos na minha última leitura, tradução do Herculano Pires da Gênese. Ele diz, vai ter uma que vai fazer a convergência. E pelas características a gente entende que é o espiritismo. Ele não diz com todas as letras. A gente pega lá os livros do Chico Xavier e vê, por exemplo, sobre a evolução das religiões. Essa proposta foi dada no Oriente. Quem leu Os Exilados de Capela? Onde é que fala dos Exilados de Capela a primeira vez? Ah, é naquele lá, Caminho da Luz do Chico Xavier. Não, é na Gênese. Só que não fala de Capela, mas fala dos exilados que vieram e tudo. Aí a Gênese fala, o Chico Xavier, o Emmanuel, dá um detalhe, e o Edgar Armond dá o detalhamento todo no livro Os Exilados de Capela. Então há uma convergência. É tão interessante que o próprio Kardec, fazendo estudo sobre o dilúvio, ele conta as histórias dos Vedas, que são em torno de 4.500 anos antes, para dizer que o espiritismo não é de divergência, ele é de convergência. E aí eu queria dizer, eu já vi num desses cursos a pessoa negando totalmente, espiritismo não é religião, eu já vi. E pasmem, o livro do Souto Maior, esse que vai sair, ele diz que para o Kardec, acho que é o último capítulo do livro, o espiritismo não é uma religião. Interessante quando a gente usa a nossa mente, tanto que eu disse que não vim para cá para ser sabido, nem para mostrar sabedoria, nem para ser lido, nem nada. Eu fico tentando usar o meu livre-arbítrio, a minha percepção, e eu vou estudando para que eu possa viver o meu papel e assumir as responsabilidades que Deus colocar no meu caminho a cada dia. Então eu me questiono em algumas coisas, para tomar melhores atitudes, para fazer melhores escolhas. Porque o Souto Maior, quem lê lá no livro, vai dizer que não é religião. E eu já vi gente da federação daqui dizer que não é. E eu, quando entrei, disseram que tinha esse tríplice aspecto, de filosofia, ciência e religião. E o que eu mais me interessei é que o Souto Maior leu o mesmo texto que eu e ele tirou uma conclusão totalmente diferente. Porque o texto que ele leu foi um texto que o Allan Kardec escreveu na Revista Espírita,
perguntando assim, o nome do texto é assim, Espiritismo é uma religião? E eu fiz, inclusive, uma fala no JEP Piedade um dia, demonstrando só esse detalhe desse texto. E o Kardec vai dizer, na minha leitura, que é uma religião. Agora, diferente das religiões que têm uma estrutura, o Espiritismo não é para ter um centro grande, um centro de centro. É para ter diversos centros. Não é para ter uma autoridade, não é para ter um mestre. O próprio Kardec diz várias vezes na codificação, eu não sou guru, eu não sou mestre, eu estudo isso aqui, estou mostrando e fazendo o estudo sistematizado do que os espíritos me dizem. E isso aqui não é palavra definitiva. Então a gente tem que continuar porque isso aqui avança. E é o que a gente ia falar de espíritos e comunicações no aspecto científico. É um casamento. E nas conclusões, na minha leitura do Kardec, ele vai dizer exatamente que é uma religião no sentido essencial da palavra. Ré é de novo. Ó, Renato. Ré de novo. Nato, nascido, ó, de Natal. Renascido. Ré, novamente. Lígia, de ligar-se. Então, a religião, ela tem um papel de fazer com que cada um se religue ao todo. Que cada um compreenda a totalidade do universo. E que não precisa ser para os eleitos. E nesse sentido, o Allan Kardec, dentro dessa minha leitura, que pode estar errada. Isso é quem tem que ter interesse. Não é vir para cá e dizer, ele disse, o outro disse, é uma polêmica, eu vou com ele, eu vou com o outro. Não, é para você ir lá, se tiver interesse, ler e tirar a sua conclusão. Isso é interessante. E não ficar olhando e achando que Renato é autoridade, que sou maior autoridade, que Allan Kardec é autoridade, que Chico Xavier é autoridade. O Chico dizia o quê? Meu filho, eu sou o capim. Arranca um e aparece um monte. Se o Allan Kardec não tivesse querido pegar, seguir a programação, outro apareceria. É assim. Quantos não entram em centro e quantos não saem? Isso é uma inquietação do Kardec. Na época o pessoal perguntava, você não vai atrás de fulano, ciclano, porque saiu aqui da Sociedade Espírita Parisiense? Ele disse, meu amigo, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou atrás de ninguém não. Cada um tem o seu papel e o seu livre-arbítrio. Eu estou fazendo o meu aqui. Se quiser vir, eu estou de braços abertos. Se quiser sair também, a porta está aberta. Isso tem uma parte muito boa no livro do Souto Maior, essas questões de oscilação de gente em centro espírita. Por quê? Porque é uma escolha individual. É a escolha de se religar com Deus e de buscar o que a humanidade já encontrou dentro dos aspectos mais profundos de constituição do universo. Então ele diz, espiritismo, nesse aspecto de fazer com que as pessoas se religuem constantemente, utilizem melhor o seu livre-arbítrio, escolham entre as opções filosóficas do caminho material e do caminho espiritual, o caminho espiritual com uma vida equilibrada no mundo material. Aí ele diz, nesse jeito ele é religião. Mas não exclui ninguém. Eu acho tão interessante, eu me encantei tanto, por isso que eu estou citando aqui o Joseph Campbell, com O Herói de Mil Faces. Porque quando eu fui ler a biografia de 100 anos do Chico Xavier, que é do Bacelli, eu tive a oportunidade de ir lá em Uberaba, em Pedro Leopoldo, e lá, dentro das perguntas que faziam ao Chico, um dia perguntaram assim para o Chico Xavier, Chico, porque tinha uma inquietação muito grande, ele dizia assim, o Chico, estão querendo tirar Jesus Cristo da doutrina, no dia que afastarem Jesus da doutrina, o espiritismo se acaba. Isso é interessante. Mas perguntaram ao Chico, Chico, e Krishna, dos antigos hindus? E Buda? Sabe o que foi que o Chico respondeu? Está lá no livro 100 anos de Chico Xavier, diz que é a biografia mais completa feita pelo Bacelli, que passou mais de 20 anos trabalhando com ele. Por que ela é completa? Porque ele fazia várias edições de biografia dele comemorativa.
Então tem muita coisa que se perdeu no tempo, de história, de jornal. Sabe, foi que o Chico respondeu e disse, meu filho, cada povo tem os seus para tentarem lhe revelar, trazer esclarecimentos. E eu não tenho, o Emmanuel me conta, que eu não tenho como para explicar para você, tal e qual, para me explicar direitinho qual seria uma hierarquia entre Jesus e Buda e Krishna. Mas eu quero lhe dizer que eles são servidores de uma estirpe que atua com Jesus dentro deste planeta. Interessante, né? Porque o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho vai dizer exatamente que Jesus é o governante espiritual do planeta Terra. Não é isso? Então ele diz, eles servem com Jesus. Eles trouxeram a mensagem que vai para aqueles povos, que é uma mensagem que não se desvia. Pasmem, se você pegar o livro Dhammapada, que Ananda transcreveu dos ensinamentos do Buda, você vai encontrar diversas coisas que coincidem. Se você pegar o Kybalion, que pegaram trechos e comentaram em 1908, das máximas, dos 7 princípios que explicam a origem do universo, de Hermes Trismegisto, em torno de 2.700 a 3.500 a.C., você vai encontrar um dos princípios bem limpos que diz da lei de causa e efeito. Todinho, Hermes Trismegisto. Aí você abre o livro dos Espíritos, está lá, leis naturais, lei de causa e efeito. Isso aqui é o Espiritismo, não rechaçar nada. O Kardec, na codificação, ele fala várias vezes, leia tudo. É igual a Paulo, olha, pega São Paulo, ele dizia, vê tudo, mas retende o que é bom. O Buda dizia o quê, lá no Dhammapada? Faz o bem e se afasta do mal. Então, religião é algo que vai fazer com que nós, cada um individualmente, procure se religar com o todo, com o Criador. O problema é que as coisas são desvirtuadas. E isso, lá no livro do Emmanuel, A Religião dos Espíritos, ele vai contar que houve um arranjo espiritual que era para essa revelação ter saído, por exemplo, no Oriente. Problemas coletivos do povo lá do Oriente levaram com que eles perdessem esse espaço. Depois que a revelação cristã viesse na Europa, por descompassos decorrentes das imperfeições daquele povo naquele período, o que estava programado foi modificado. Por isso que eu estou dizendo que lá no livro da Gênese fala que haverá uma religião que fará com que todas as outras convirjam. E que a gente falta ver ele dizer o nome Espiritismo, mas o Kardec é tão sério que ele não diz. Mas é porque, quando a gente vê essas coisas, é porque sabe que é diferente, destino de programação. Por quê? Porque programação é algo que foi feito para a gente fazer. Quem lê o livro Ação e Reação, do André Luiz, vê isso. O pessoal chega lá na colônia assim, 30, 20, 10, o que é isso? 10% da programação que ele cumpriu. Eles pouquíssimo chegam mesmo com mais de 50%. Por quê? Porque na hora que chega aqui, sente uma dor, que a dor é necessária e o sofrimento é opcional, na hora que sente uma dor, que é para aprender, que é para acordar, que ele diz, ai meu Deus, tira isso de mim. E Deus tira. Vai cumprir a programação? Não vai. Muitas coisas que ele tinha de aprender por meio da dor, ele não vai aprender. A gente chama aqui no Ceará, é mufino. Ele não sabe aguentar nada, como diz o Sirihan lá no livro da sabedoria. Ele, quando vem o vento, ele diz, eu me delicio com o vento. Quando vem o sol, eu sinto um pouco o calor do sol. Mas nós não somos assim. Vem o vento, a gente vai com o vento. Na hora que aparece o calor do sol, a gente liga o ar-condicionado ou corre para a sombra. Nós não sabemos viver o momento
O poder do agora, a experiência, os desafios do porvir, do agora, nós não sabemos. Nós nos escondemos no medo, na memória, aí nós transformamos a religião, que é algo para nos religar, em algo que é dogmático, para nós fugirmos. Como assim fugir? Porque é melhor do que eu ter uma fé raciocinada e pensar e refletir, até duvidar do Renato, é melhor eu seguir o Renato. Dar milhões de acessos ao Renato, bater uma foto com ele, seguir o que ele disse, fazer um contraponto entre o Renato e o Souto Maior e o Allan Kardec. Por quê? Porque eu estou fugindo. Por quê? Porque eu estou dizendo a opinião do Kardec, do Souto Maior e do Renato, mas eu não estou fazendo a minha escolha. Consequentemente, eu não estou assumindo os meus riscos. É muito bom. Veio o vento, correu com o vento. Veio o sol, correu para a sombra. E espiritismo tem que colocar o pezinho na lama. Essa é que é a questão. Então, o espiritismo, a gente percebe que, por ocasião da codificação, ele seria a religião da convergência. Mas é uma programação possível. Ela pode ser modificada. Programação, eu posso não cumprir toda. Destino, não tem saída. Espiritismo acredita em destino? Pouquíssimas coisas. Uma delas, as 7 leis universais. Por exemplo, que nós sempre vamos avançar. Lei do progresso. As leis naturais são destino. Tem uma música linda, né? Um dia todos nós seremos anjos. Não tenha dúvida. É um destino. Agora, quanto tempo isso vai levar, é outra coisa. Tem. Agora, no dia a dia, nós não falamos de destino, nós falamos de programações, que podem ser alteradas conforme a nossa reação. Não. Reação é coisa de bicho. Reação é coisa de bicho bruto, de animal irracional, que eu piso no pé, na pata e o cachorro morde. Eu estou falando de ação, que é pensada. O bicho pisou no pé, ele mordeu e você diz, é assim mesmo. Desculpa, bicho, porque eu pisei no seu pé. Ação. Não ficou com raiva, não bateu, não matou. E eu já vi gente com raiva quebrar um carro. Eu já vi um homem que levou um coice na perna, mordeu um jumento e bateu até matar. É reação. Então a gente vai vencendo a natureza imperfeita, buscando a perfeição espiritual. Quem nos revela? Para nós, os espíritos. Não só eles. Tudo que é conhecimento humano que trate de religação com o Criador, com as origens, que vão nos dar novos valores, vão trazer uma filosofia, vão nos fazer amigos de uma sabedoria que vai nos fazer pessoas melhores. A edificação do ser humano, a transmutação, a transformação verdadeira, né? Interna. Transmutação, uma mudança na essência de um ser mais embrutecido para um ser mais puro. Nesse aspecto, o espírito tende a seguir uma religião. Mas na hora que ela se institucionaliza, aí que vem as questões. Se eu visto uma bandeira demais, aí, ter uma federação é bom? É bom. Desde que a federação não vá se transformar em um Vaticano. Por quê? Porque senão se institucionalizou. Termos presidentes para a organização, mas não ser o presidente alguém, uma figura de destaque. Não. Porque senão a gente está se institucionalizando como as outras se institucionalizaram. Aí ao invés de eu ter semelhanças e convergências, eu vou ter diferença. Toda diferença vai me levar ao conflito, à controvérsia. Eu não estou aqui para fazer controvérsia. Aí é o aspecto religioso. E como é que a gente consegue vencer isso? É com reunião no centro espírita, só se for com a consciência coletiva, verdadeira. Mas a gente faz isso
quando a gente tem uma transmutação interna de cada espírita. Quando o presidente não se acha presidente, ali é um mero nome institucional. Ele ali é um trabalhador. Quando cada trabalhador é simplesmente um trabalhador. Quando cada trabalhador é simplesmente um espírito imperfeito que está buscando a perfeição. No mínimo, o aperfeiçoamento. Ele está se trabalhando. E que ele não se encontra nem mais sábio, nem melhor do que ninguém. Porque nós não temos idade. A gente escuta partilhas de pessoas, você vai encontrar gente com 90 anos, com sonhos libidinais de 16. E gente com 16 anos, já tão enfastiado da vida, que entra em depressão e comete o suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Na hora que a gente se fecha, que a gente fecha um conceito, cria um preconceito, a gente está pronto para desencarnar. Por quê? Porque não tem mais nada para aprender. E espiritismo é de aprendizado constante. Qual o aprendizado? O aprendizado religioso. De novo, ligar-se. Esse é aprendizado que vai nos levar às origens do plano espiritual. Então, o tema hoje, religião, tem que fazer essa diferença. Religião no sentido ortodoxo. Palavra difícil para falar no centro espírita dia de domingo à tarde. Bem rapidinho, orto é o certo. É dizer que o certo é esse. Ortodoxia era uma linha da igreja que dizia, o certo é esse. Na hora que eu digo o certo é esse, eu estou dizendo que o outro é errado. O espiritismo não é ortodoxo. Mas não quer dizer que ele não propõe o aspecto religioso. Então, espiritismo, sendo entendido como uma religião sem dogmas, uma religião sem líderes, uma religião sem uma estrutura, uma religião de trabalho individual constante e de caridade plena, de trabalho sem parar. Ele é religião. Mas na hora que ele tender de qualquer um atender ao seu ego, à sua imagem, à autoridade, à respeitabilidade, ao se achar indispensável. Olha o que o Kardec dizia para o pessoal que não queria ir. Olha o que é que perguntavam ao Chico Xavier, que por intercessão da espiritualidade se tornou um dos maiores nomes do espiritismo no mundo. Por quê? Porque foi toda uma conjuntura com Herculano Pires, que era muito influente, que conseguiu levar ele para um programa em 71, que era o Pinga Fogo. O programa deu o Ibope, e aí começa. Não é uma coisa só, o Chico só, o Kardec só. Não existe isso. É um conjunto, um trabalho conjunto de equipe, em que cada um faz o seu papel. Quando o Emmanuel começava a conversar com o Chico, orientando ele sobre a conduta moral, o Chico olhava para si e dizia, Emmanuel, acho que eu sou um verme. Emmanuel, que não perdoava, né? Emmanuel disse, poucos podem se dizer como um verme neste planeta, que vem com uma figura repugnante para trabalhar na escuridão, muitas vezes não enxerga, só se envolve com carniça e ele faz o trabalho dele e não reclama. Nem se sente diferente. Está lá um monte de verme, tudo fazendo o seu serviço. Ajudando na decomposição, transformando matéria em alimento para a planta, por exemplo. E ele vive pouco, você acaba e sai. Ele nem se acha mais verme, menos verme, você se acha mais Chico, menos Chico. Ele não tem oscilação. É como tem uma história dos hindus antigos, os contos indianos. Eu gosto muito dessa história porque lá eles têm esse negócio de mestre, né? Aí tinha um mestre que ensinou a 3 discípulos e disse que se eles chegassem ao final das lições, ele ia apresentar a eles um sábio. Quando chegou o tempo que eles
aprenderam as lições, ele marcou, vamos. Aí era a pé, subia assim uma ladeira grande, uma serra, né? Tipo uma serra. E era o dia da feira. E eles iam no caminho, e os 3 discípulos e esse mestre, e vendo aquele pessoal subindo com animais, com frutas, que iam fazer a feira lá em cima lá da serra. Um porco estava com a pata machucada e andando com dificuldade. E o dono com o chiqueirador, né? Batendo no porco para ele andar mais rápido, porque tinha que chegar na feira. As pessoas ficaram assim, mas não fizeram nada. Como quem diz, é teu porco, não é isso? Pode bater. E um senhor que vinha andando bem devagar, olhou, era um pouquinho pequeno, ele só fez olhar tranquilamente para o cara que estava batendo. Ele não olhou com ar de crítica, nem de raiva, nem de nada. Ele só fez dizer assim, senhor, eu posso carregar esse porco nas costas? O homem, não, eu posso. Nada mais, olhar assim, natural. Tá bom, leve. Estou apressado mesmo. Levou. Chegou lá, entregou o porco, beleza. E eles ficaram pensando, bom, que doido, sei lá, cada um com seu julgamento. Saíram, quando chegaram lá no canto, foram para a casinha do sábio, é por ali, quando bateram na porta, quando abre a porta, quem era? Era o senhor que tinha carregado o porco. Eles ficaram todos assustados, começaram logo a pensar, olha a questão da respeitabilidade, de ser aparência, de ser sepulcro caiado, o que ele está pensando de nós? Vixe, como é que nós somos jovens, não pegamos aquele porco? E agora, será que o mestre vai nos ensinar? Olha, tudo que a gente pensa é negociando, querendo trocar. E ele, com o mesmo olhar puro, tranquilo, abriu a porta. Opa, eu queria que você conversasse com o meu discípulo, normal, não falou nada, não criticou, não fez o olhar de julgamento, nada. Passou o dia, ninguém falou sobre esse porco. E eles 3 o dia inteiro pensando no porco e o que é que o mestre estava pensando, ou por que é que o mestre tinha feito aquilo. Quando chegou no final do dia, que eles já iam embora, aí um deles, rapaz, eu não aguento, eu vou perguntar. Aí disse, senhor, que era o sábio, né? Pai, a gente, hoje de manhã, queria que o senhor dissesse qual é a lição que o senhor tem para nos dar, porque o senhor pegou e carregou aquele porco. Imagina, é um porco fedorento, mesmo sendo pequeno, para um idoso, carregar ele subindo no alto. Imagina a dificuldade de ser com um porco nas costas, fedendo, né? Aí, é algo que para nós seria inesquecível, né? Ele olhou e disse, Senhor, o que o senhor queria nos ensinar quando o senhor carregou aquele porco? Ele disse, porco? Que porco? Aí eles viram que ele estava falando sério, ele não lembrava. Será que está doido ou será que é outra lição? E saíram andando no caminho, andando calados, os 3 e o mestre deles. Quando chegou lá, depois de 1 hora, em silêncio, o mestre olhou e disse, entendi. Que os sábios ensinam as coisas assim. O exemplo não é falar. Ele disse, um sábio, ele tem a bondade, a solidariedade, como algo natural. É como você está respirando. Quantas vezes você respirou desde a hora que eu cheguei até agora? Não sabe. Se estivesse sentindo falta de ar, você sentia no instante. Bastava 10 segundos, você estava caindo no chão. Ele diz, pois é. Ele é sábio por isso. Porque ele naturalmente faz as coisas e aquilo ele não contabiliza. É quando você faz uma coisa, a pessoa, minha mãe, me obrigado, você é tudo na minha vida, e você olha e, vixe, é mesmo. Eu só estava sendo mãe. Mas mãe, eu roubei, mãe, eu entrei na droga, mãe, eu isso, mãe, eu bati. E a senhora aguentou, mãe, a senhora mãe, e a mãe olha. Ou não é assim? Tenho que dizer, eu era mãe. Nem ela contabiliza os erros, e nem vive de lembrar tudo que é acerto. A gente aqui quer que faça logo um histórico, né? um relatório do que foi bom, do que foi ruim, um comparativo, sai uma nota. Ela não compara. Quando chega lá na frente, ela só pensa lá no fim do coração dela, talvez ela sinta assim, rapaz, eu amo meu filho.
Ele pode fazer o que ele fizer. De bom ou de ruim, eu já gosto dele, porque ele é meu filho. Olha a questão do sábio. Então, a religião vai nos levar a um tipo de reflexão que nos evolui, nos faz evoluir. Mas quando a religião se torna sinônimo de autoridade, de respeitabilidade, de mérito por si, material, que faz com que as pessoas deixem de pensar e de fazer suas próprias escolhas para seguir um líder. Ela desvirtua o seu papel e tende a ser protegida. O pessoal brigar por ela. E tudo que a gente protege, diz o Gita Krishnamurti, tende a ser destruído. Porque as coisas naturalmente, lembra? Quando Deus bota a mão, elas naturalmente se desenvolvem e passam no tempo certo. Não precisa de defesa. Tanto que você às vezes vê flores nascendo no meio do asfalto. E às vezes você planta com a melhor técnica do mundo e a semente não vinga no melhor terreno. Então, o que é que a gente vê com essa historinha? A reflexão do livro A Religião dos Espíritos, que houve uma programação de ter uma religião que faria a convergência, mas que as pessoas a desvirtuaram. O Espiritismo surgiu com todas as capacidades de ser uma religião de convergência, mas é religião. Porque leva a pessoa a se religar com Deus. E aqui, dando a ela a capacidade de raciocinar com o aspecto científico. E de ter um caminho filosófico, de amar a filosofia. Não é uma verdade, a ortodoxia. É da pessoa buscar, ler, viver, refletir, entender para chegar lá. E aí essa pessoa que vive fazendo isso com naturalidade, fazendo o quê? Constantemente estando atento. Vive constantemente tentando compreender as coisas e não copiar as ideias dos outros. Procurando não ter mestres nem ídolos, mas procurando entender o quê? Que existe um Criador. Dá a cada um o seu lugar, mas não endeusa ninguém. É interessante que tem no Evangelho uma parte que a pessoa diz assim, e Jesus, que no livro dos Espíritos diz que é o melhor exemplo, Mas tem uma passagem muito bonita no Evangelho que a pessoa diz assim, bom mestre, naturalmente, ei, bom mestre. Jesus diz assim, bom é Deus. Quem conhece essa passagem do Evangelho? Desse jeito, bem natural, viu? Jesus não deixava passar nada, não. Bom mestre, disse, bom é Deus. Bom é Deus. Isso é afinar-se. Uma historinha também que eu achei interessante dentro do budismo, por isso que eu estou dizendo. Ser religioso pode ser dentro de uma religião. Porque o papel de uma religião é religar-se. Um religioso é aquele que busca constantemente ou está em constante religação com o Criador. Mas se eu tiver uma religião que ela impede a pessoa de raciocinar, de pensar, de viver e quer ter líder, bandeira, camisa, estado, partido, é melhor deixar essa religião e ser uma pessoa religiosa. Entende agora o tema? Religião e religiosidade. Eu tenho as religiões para facilitarem a provocação filosófica às pessoas para que elas sejam religiosas. Mas quando as religiões se desvirtuam, que morram as religiões e que fique a religiosidade dentro das pessoas. E a gente tem que tomar esse cuidado quando às vezes a gente diz assim, eu sou isso. Eu sou um ser, eu sou um espírito.
que busca constantemente se transmutar em ser um espírito cada vez melhor, seguindo as leis da natureza. Uma das leis é a lei do progresso. Qual é o nome? Não me interessa se é espiritismo, se é hinduísmo, ou se não tem nome nenhum. Essa é uma marca interessante. Porque nós temos que nos acolher, nos compreendermos, para que nós melhor utilizemos o nosso livre arbítrio. Isso é importante. Contradições, né? Uma história que eu gosto muito, dizem lá uma parte dos budistas Mahayana, que Mara era o mal, né? A personificação do mal. Um dia Buda estava lá meditando e Ananda estava fazendo comida, né, para o Buda. Aí diz que Mara se personifica e aparece, diz a Ananda, né, que estava na porta, e diz: eu quero falar com o Buda. O que o Ananda diz? Eu não vou deixar, eu vou proteger meu mestre. Olha o que a Joana de Anjos diz: por mais que você ame alguém, você não pode tomar remédio pela pessoa. A pessoa? Você tem pena do menino, vai tomar injeção por ele, o menino morre e você adoece. O remédio você não estava doente. E o Ananda querendo proteger o Buda de Mara. Aí o Ananda, não, ele não... Não, mas o Buda não vai receber. Aí o Mara olhou para ele e disse assim: mas Buda não disse que é o iluminado porque ele não tem inimigos, então quer dizer que eu sou inimigo do Buda? Aí o Ananda ficou sem jeito, vou entrar, vou perguntar o Buda. Ele disse: Buda, o Mara está lá fora, quer falar com você. Aí o Buda só fez dizer naturalmente: mande ele entrar, faça uma comidinha para ele, mande ele sentar aqui, prepare um cantinho bom para ele sentar. O Mara já ficou. Diga, Mara, parece a história da igreja do diabo, do Machado de Assis, né? Diga, Mara, né? Que o diabo, como aconteceu em Jó, né? Foi reclamar com Deus. Olha como os textos são convergentes. Foi reclamar, não foi em Jó? Que ele tinha tudo porque Deus protegia. Aí Deus disse: pois vai. Pois no Machado de Assis a igreja do diabo é do mesmo jeito. Tem até um filme, né? Mas é um conto do século XIX. E o Mara, no Buda, que lembre-se, Buda é 600 anos antes de Cristo. Certo? E aí, lembre-se que esse Cristo, né, 4.000 e tantos antes. As histórias. O próprio Ramayana, muito antigo. E o Buda acolheu Mara. E aí, diga, Mara. Aí o Mara... Primeira simbologia. Nós, enquanto seres humanos, espíritos imperfeitos, nós temos dificuldades. Nós não podemos lutar para afastar e negar quem nós somos. Nós temos que nos acolher. Nós não só temos lado bom. Se até Jesus disse que bom é Deus, eu tenho que me acolher do jeito que eu sou. Aí eu me compreendo, e depois que eu me compreendo, aí eu tenho a possibilidade de me transmutar. Mas se eu negar, eu quiser dizer que eu sou bom, ou dizer que eu não tenho nada de complicado dentro de mim, é difícil. Aí o Mara começou a dizer para ele: não, eu estou chateado porque eu deixo o pessoal fazer tudo, e o pessoal ainda vem querer seguir o caminho da iluminação de Buda. Contou, reclamou, sabe o que ele pediu? Aí o Buda perguntou: e o que é que você quer, Mara? Olha, o Buda não negou. O que é que você quer, Mara? Eu queria ser o Buda. Aí o Buda reclamou. Tudo bem, mas eu vou lhe explicar o que é ser o Buda. Você quer saber, Mara? Ó, eu era um príncipe que eu só conhecia coisa boa, riqueza, prazeres da vida, tudo no mundo. Até os meus 29 anos. Eu abandonei linhagem, palácio, riqueza, luxúria, dinheiro, carro, e vivo constantemente atento, me acolhendo, me entendendo, me compreendendo e mantendo um nível de evolução espiritual. Mas veja como é Buda.
Eu saí de um palácio, que eu tinha um palácio só para mim e vários que meu pai tinha. O pessoal constrói palácio e me bota lá dentro. Não, você chega num templo budista, é um negócio imenso. Eu abri mão do ouro e todo mundo chega para Buda e entrega ouro. Olha, tudo que eu disse que eu não queria, o pessoal fica trazendo para mim. Chega um dia que é o dia da morte de Buda, ou o dia de aniversário de Buda, o pessoal bota Buda dentro de um carro, numa carruagem, e fica passeando com ele, balançando e jogando dinheiro. Buda anda a pé. Eu tinha carro lá e eu não quero. Veja, ser Buda é isso. Tudo que eu digo que eu não quero, todo dia vem para mim. Aí o Mara disse, eu quero ser Mara mesmo. Realmente é muito difícil ser Buda. Porque eu, Mara, eu estou lutando para que as pessoas mantenham esse outro lado aí. E Buda está querendo sempre ser uma pessoa mais iluminada e se entendendo e se compreendendo. E todo dia a luta é contra ele mesmo. Ele abre mão de palácio, só botam ele dentro de palácio. Ele abre mão de dinheiro, só dão a ele dinheiro. Ele diz que anda a pé e o pessoal dá ele, só anda com ele em cima de carruagem. Ele disse, eu prefiro ser o Buda. Mara, quero mais ser Buda não. E saiu. O que tem a ver isso com o aspecto da religiosidade? É a nossa reflexão. Será que nós estamos nos acolhendo? Nos compreendendo? E tentando seguir uma filosofia, ou o taoísmo, caminho, que me faz um espírito melhor do que eu mesmo a cada dia? Ou será que eu estou me escondendo sobre bandeiras de religiões? Será que eu estou endeusando pessoas? Porque, na verdade, eu estou aqui para me transformar constantemente. E todo dia as coisas que eu estou querendo mudar, me vêm como provações. Todo dia. É impressionante. Quem já passou, está passando por isso. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, para mudar um determinado defeito, é só o povo chamando, diz assim, eu quero deixar de beber. 10 ligações e 50 mensagens. Bora beber, bora para uma festa. Esse dia é o dia do cantor que você gosta, não é assim, né? Olha, eu não quero mais praticar atos sexuais que não sejam por amor, que não tenham uma relação, não quero mais aventura. Naquele dia que você disser que vai passar 6 meses de abstinência, para se conhecer sem, por exemplo, todo a desenterra um bocado de sexta-feira 13. O jeito que você fazia era tempo que você não via, começa a mandar mensagem, vamos ali, vamos sair, vamos não sei o quê. Gente que você chorava para ligar para você, liga. Olha aí como é o Buda. Isso é ser religioso. Você diz assim, eu não vou ser raivosa, eu não vou esculhambar, hoje eu não vou dizer um palavrão. Aí começa a acontecer coisa. Porque nós somos provados, no fogo. Porque o bom aço, ele é provado no fogo. Isso é ser religioso. Fantástico. Ela disse 2 coisas que eu acho distintas. Ela disse assim, todo dia eu amanheço e digo, eu quero isso, quero ser aquilo. Tem um pensador que eu até falei dele aqui hoje, que eu acho interessante, chamado Jiddu Krishnamurti. Ele dizendo que todo conflito vem do ideal. Porque quando a gente não tem essa perspectiva do ideal, mas que a gente está ali pronto para trabalhar e para servir, e enfrentar o que nos é apresentado, a gente não tem decepção, porque não está com expectativa em nada. E tem uma prece do Bill Wilson muito interessante. Ele disse que é a menor prece que ele conhecia. Ele diz como é? Ele diz, toda manhã ele levanta e diz assim, Deus, hoje eu levanto para cumprir a tua vontade. Ponto. Qual o ideal? Eu queria ser bom? Não, eu estou aqui, Pai, para cumprir a tua vontade. Como é que você vai esculhambar a Deus? Fui andando, bati o carro. Se eu disser que era a minha vontade, que eu tinha o ideal de chegar lá no centro espírita, eu vou ficar com raiva, porque eu vou chegar atrasado, eu não vou. Mas se eu disser, Deus, hoje levanto para cumprir a tua vontade. Então, eu vou entender o quê? Que ninguém chega tarde ou sai cedo. Bati no carro é porque não era para ir para casa de caridade hoje. Ponto. Ou era para chegar mais tarde, ou pronto, tem briga. Melhor do que ter o ideal de querer ser,
é simplesmente ser. E ser é esperar em Deus, agindo. Agindo como? Está pronto para tentar compreender o que está nos acontecendo nesse momento. Sem subterfúgios, sem fugas, tentar esse contato constante com Deus, com a espiritualidade mais elevada. Como Paulo, que caiu de joelho e disse o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Eu faço. Pense, criar ideias, fantasias, aí é a questão da religião. Se pautar em uma imagem, uma bandeira, querer ser, é muito complicado, quando a gente pode ser. E na questão religiosa é fundamental essa oração, porque ela tem a ver com uma compreensão de que quem manda nas coisas, existe uma ordem. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Então não existe acaso. E aí a gente trabalha, com certeza, a gente compreende as coisas de uma forma diferente, aceita e abandona o egocentrismo, o egoísmo no sentido de querer dizer a Deus o que é melhor para a gente, quando a gente não sabe. Então, entregar a vida e a vontade nas mãos de um poder superior a nós, isso é importante. Então, concluindo, dado o tempo, o horário, de novo, religiões, grosso modo, nos servem para nos religarem ao Criador. Na hora que uma religião se institucionaliza de uma maneira em que a gente é mais pela religião e briga por ela, a gente está deixando o maior aspecto, que é o nosso papel dentro de uma religião, que é sermos religiosos. Ou seja, estarmos constantemente buscando a ligação com Deus. E se as religiões todas caírem, isso não é muito importante. Mas se as pessoas religiosas todas caírem, aí o mundo cai. Então, religião é para andar de mãos dadas com a religiosidade. Muito obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.